E aí, galera? Vou continuar esse match de 1972 pelo título mundial entre o Fischer e o Spassky. O negócio está esquentando agora, a gente está indo para a quarta partida. Lembrando que na primeira o Spassky ganhou, um final, aquele final bem famoso, né? Esquisito, que o Fischer acabou perdendo o bispo. Entregou o bispo, né? Nunca saberemos o motivo exato. A segunda ele perdeu o WO, né? Ele protestou e não foi jogar. E na terceira ele voltou, jogou, ganhou do Spassky, mas eles jogaram num salão ao lado, né? Ele fez um pedido pro Spassky para jogar no outro salão por causa das câmeras. E o Spassky acabou aceitando. E o Fischer ganhou uma partida muito boa, que foi uma Benoni muito completa, né? Estrategicamente, taticamente. Foi uma partida muito boa mesmo. As análises que eu tenho feito depois de cada partida sozinho, né? Como eu falei, tô fazendo análise da minha cabeça mesmo, né? Só com o conhecimento que eu tenho e nada de análise de computador e nem alguma análise de outro livro também. Não tô vendo nada, né? Só antes de cada partida eu dou uma passadinha só para ver como é que foi, para não ficar totalmente perdido para explicar para vocês, mas eu vou tentar passar a partida como se eu estivesse estudando para mim, né? Essa que é a ideia. Como eu analisaria. Inclusive eu tenho visto nos comentários que realmente teve alguns erros táticos que eu deixei passar nas últimas partidas, que não tem como evitar, né? Claro, afinal eu não sou um computador, longe disso. E acho que ia ficar um pouco lento se eu analisasse, se eu fizesse essa análise em seguida da partida, né? Com o computador também. Então o que eu pensei, de repente, quando acabasse o match, né? Talvez eu fazia uma recapitulada assim nos momentos interessantes que eu analisei com o computador depois, né? Para ver a conclusão do ponto de vista mais científico, assim, né? E também, claro, o que os outros autores disseram, livros, enfim, opiniões, né? Sobre as partidas em si, os fatores mais técnicos. Mas vamos lá. Então, quarta partida. Primeira partida que o Fischer vai jogar de brancas, né? Afinal, a segunda ele tinha brancas, só que ele não apareceu para jogar, né? Vai ficar difícil. E a gente começou a ter um impasse de novo, né? Assim, surgiu essa dúvida se ia ter um impasse do salão, porque naturalmente a ideia era jogar no salão principal, né? A terceira partida foi jogada no salão pequeno, que não era ideal, e tiveram que retransmitir a imagem, né, pro pessoal ali que tinha ido assistir o match. E o Spassky, então, antes de começar a partida, acho que no intervalo entre a terceira e a quarta, ele não fez um protesto, mas ele só escreveu que ele queria jogar, ele queria que a próxima partida fosse no salão grande. E aí o pessoal começou a ter aquele medo de novo se o Fischer ia de novo começar a criar problema e não ia querer jogar, né? Até, inclusive no livro que é esse livro aqui, livro do Gligorik, Fischer e Spassky, o Match do Século, é um livro bem antigo, né? Dá pra ver claramente que ele é bem antigo. Ele é bem, acho que foi feito logo em seguida mesmo da época do match. Ele diz que estavam com medo disso porque eventualmente se o Fischer voltasse, né, tipo, abandonasse o match, tinha perigo da Islândia querer que a base militar no estado americana que tem na Islândia lá saísse, que ia pedir que os americanos tirassem a base militar de lá. Poderia criar um problema sério entre os países também, né? Isso foi uma especulação, né, claro. Mas aí a questão era o que o Fischer ia dizer, né? O salão principal parece que foi inicialmente feito para um campeonato de ping-pong, tênis de mesa, né? Aliás, ping-pong tá em inglês, tênis de mesa, né? O correto. Ou para um campeonato de tênis de mesa. Então, ele não era feito a prova de som, assim, né? Então tinha muito barulho da rua, de crianças brincando, enfim, de carros, né? Enfim. Então tinha barulhos do ambiente, vamos dizer, né? Mas disse que isso não incomodava o Fischer, né? O que incomodava era a questão das câmeras. O barulho das câmeras ligando e desligando, né? E aí a questão é que ele até aceitava isso, mas ele queria saber quando que a câmera ia ficar ligada, em que momento que a câmera ia ficar nele, né? Porque tinha um momento que ficava no tabuleiro, parece, né? Pelo que eu entendi, e em alguns momentos que ficavam nos jogadores também. E ele queria saber quando que a câmera ia ficar em cima dele, né? Sabe-se lá por quê, mas diz que ele sempre teve muitos problemas com essa questão de gravação, diz que antes dele começar a se destacar muito, diz que tinha um período que era quase impossível achar uma foto dele. Ele nunca gostou das câmeras. A conclusão é essa, na verdade. Que é o que fala no livro, que o Grigorik fala no livro. Então, disseram que não tinha opção, não tinha como resolver isso, né? Porque parece que essa câmera que ia nos jogadores não tinha uma luz, assim, pra mostrar. Então, o único jeito era o cameraman, lá toda hora que fosse a câmera neles, ele gritava, assim, avisasse eles em voz alta, que não tinha nenhum cabimento numa partida de xadrez que precisa de silêncio e esse tipo de som, enfim, de barulho ia atrapalhar muito, né? Alguém falar, né? Em cima, claro. Esse tipo de distração, né? Essa palavra que eu queria procurar, não tava achando.
Enfim, então o Fischer a princípio viu que não tinha outro jeito e aceitou jogar no salão grande. E diz que também recebeu muitas cartas de apoio, tanto na terceira partida depois do WO, para ele seguir jogando, etc. E também para ele continuar depois dessa vitória, que ele, na terceira partida, que ele deve ter recebido muito apoio também dos seus compatriotas, principalmente. Então isso diz que talvez isso motivou ele a aceitar e bola para frente. Vamos lá, né? Então, o Fischer de brancas, acho que ele que dão a ele essa frase, né, de ele que foi o autor da frase, né, que diz E4 best by test, né, que é tipo, E4 é comprovadamente o melhor lance, né, ele que dizia isso, né, então ele jogava E4, não sei dizer o quanto que ele jogou outros lances, tipo D4, inglesa, se ele chegou a jogar na carreira dele, mas eu sei que E4 sempre foi o lance preferido dele, e não foi diferente nessa partida. Spassky veio de C5. Eu realmente tinha impressão, vou até fechar o livro aqui, ó. Então, Fischer e Spassky é um livro muito bom, do Gligoric. Certamente tem outros livros também que falam sobre esse match, mas eu não sei. Se alguém souber e quiser comentar, fiquem à vontade. Eu tinha a impressão que o Spassky jogava mais E5 no primeiro lance, mas também não lembro exatamente do... Esses jogadores campeões mundiais, já vi muitas partidas, mas eu não sei dizer com clareza assim que tipo de aberturas que eles jogavam, o repertório deles, né? Mas ele jogou C5. Certamente era uma das principais armas na época já, né? O Fischer foi de cavalo F3, sempre gostou muito da siciliana aberta, né? D6 e D4. Trocou, cavalo F6, cavalo C3. E o Spassky veio de cavalo C6, que é a siciliana clássica. Que hoje em dia, principalmente, bispo G5 aqui é o lance que incomoda mais as pretas nessa variante da siciliana, né? Porque se você jogar o bispo E3, tentando jogar o ataque inglês, né? F3, depois dama D2, as pretas jogam cavalo G4 aqui, que é bem incômodo. Por quê, né? Quando jogar bispo G5, dama B6 agora é realmente incômodo. Porque eu tenho problemas em F2, né? E a diferença comparado com a Najdorf, que o peão está em A6 ao invés do cavalo em C6, que eu tenho uma pressão séria aqui no cavalo de D4 e não tenho uma maneira boa de defender esse cavalo, basicamente. Cavalo para C6 leva mate em 6 lances, em 8 lances, que não seria nada legal para as brancas. Parece que bispo B5 é o único lance que pode ser feito aqui, eu já olhei isso uma vez. Mas depois de bispo D7 as pretas estão muito bem já, vai ter que entregar o par de bispos, acho, em C6. Então o ataque inglês não é uma opção, né? F3 é uma opção para tentar jogar o ataque inglês de novo, mas aí as pretas jogam com E5. E se o cavalo for para B3, que geralmente é o endereço do cavalo no ataque inglês, né? As pretas jogam com bispo E6, bispo E7 e tal, e elas aproveitam que o peão está em A7 ainda e vão tentar jogar A5 direto em algumas posições. Então pode ser um tempo a mais para as pretas, né? Na Najdorf o peão já está em A6. Aqui o cavalo já está em C6, que às vezes pode ser um problema também, mas não sei nem se bispo pode ser direto, acho que é bispo E7, na verdade. E se as brancas tentarem jogar bispo E3, dama D2 e rocar grande, pode vir um A5 direto, né? Existe a linha da Najdorf do ataque inglês com A5. Só que as pretas perdem um tempo aí, né? Jogar A6 no começo e depois A5. Então o A5 de uma vez tem que ser muito melhor, né? Então também geralmente não é muito recomendado fazer isso de brancas. Então bispo G5 é a maneira mais correta de tentar atacar de brancas, né? E6, dama D2 e depois roque grande. E aí as pretas e as brancas têm várias opções, né? As pretas podem jogar com A6, bispo E7 primeiro, bispo D7 primeiro, H6 primeiro, bispo E7 e roque rápido, né? Tem muitas variantes aqui. As brancas conseguem jogar roque grande e é uma posição bem desequilibrada, que costuma ter um jogo bem dinâmico para os dois lados. Mas a clássica não é tão, assim, jogada em alto nível hoje em dia, né? Eu não acho que ela é considerada uma variante ruim da siciliana, mas as brancas têm uma maneira de atacar. As brancas jogam de uma maneira um pouco mais fácil, eu diria. Talvez por isso que as pretas não tenham jogado muito isso. Né? O Caruana jogou contra o Karyakin na partida decisiva dos candidatos ano passado, aquela famosa partida que o Karyakin ganhou, foi siciliana clássica. Foi uma surpresa grande e o Caruana queria jogar alguma coisa para desequilibrar. Né? Ficou interessante até, ele acabou ficando bem, mas acabou perdendo. Mas na época, bispo C4 era muito jogado. O bispo G5 também é um lance com certeza muito jogado. Mas o Fischer sempre gostou do bispo C4, que é a variante Sozin. Ele jogava muito contra a Najdorf também, com o peão em A6, né? E o cavalo em B8. Então bispo C4, E6.
naturalmente, quando tá em bispo em C4, né, E5 não faz muito sentido, né, porque eu vou potencializar a força desse bispo e provavelmente eu já tenho um cavalo F5 aqui direto. Cavalo F5, porque agora D5 tá controlado, né? Teria que ver cavalo por E4, mas aí acho que até... Cavalo por E4, dama D5? Ganha, não. Cavalo por E4, acho que cavalo por G7 mesmo, não sei. Mas E5 não é recomendado de qualquer maneira, tá? Com bispo em C4. Então E6 é normal. Bispo B3, tirando o bispo de qualquer tema. Bispo E7, bispo E3. Pode ser roque primeiro, né? Muitas vezes o Fischer jogou partidas assim também. Roque, F4, F5 rápido. Tentando bater no peão de E6. Né? Hoje em dia se sabe que a Sozin... ela ainda é jogada. Ela tem algumas partidas ainda em alto nível. Mas hoje já foi encontrado vários antídotos para as pretas. Então ela caiu um pouco em desuso. Né? Na clássica, bispo C4 acho que é um pouco mais comum, né? Mas na Najdorf, que é o A6 em vez de cavalo C6, a bispo C4 acho que é bem pouco jogado hoje, comparado com as outras opções, né? Contra a Najdorf. Mas o Fischer ganhou muitas partidas muito legais na Sozin, com o bispo C4. Vale a pena investigar um pouco. E eu lembro que uma vez eu perdi num brasileiro escolar, em 2003, a gente está em 2017, eu tenho 14 anos. Eu joguei contra um jogador de Brasília, que eu nunca mais vi, inclusive, depois. Foi a única derrota que eu tive nesse torneio. Eu fiz 6 em 7. E eu comecei a jogar Najdorf naquela época e eu perdi em 23 lances. 22, 23 lances e foi uma Sozin. Eu nunca vou esquecer que, assim, eu já tinha estudado, claro, sabia do Fischer, mas eu vi o livro de partidas do Fischer, eu vi faz muito tempo, eu gostei muito. Mas a Sozin eu não tinha estudado tanto de pretas, estava começando a jogar Najdorf e eu lembro que ele me ganhou assim, bem no estilo Fischer, jogou F4, F5, sacrificou o peão de E4 uma hora. Então a partir daqui eu realmente demorei muito tempo para esquecer e como vocês podem ver agora eu não esqueci até hoje, né? Mas enfim, é importante esse tipo de derrota para você dar bastante importância para algumas variantes ou alguns planos que você tem que evitar, né? Então por isso que as derrotas ensinam muito mesmo. Essa ficou marcada. Então bispo E7, bispo E3, roque, roque. As brancas atrasaram um pouquinho o F4, mas vai chegar no próximo lance. Então as pretas, uma estrutura tipo de Chevening, né? Quando ficam os peões em D6 e E6. Eu já joguei bastante essas posições, principalmente contra a variante do bispo E2, né? Que é mais comum. A do bispo C4, claro, é bem comum também. As brancas escolheram o bispo C4 aqui. E as pretas vão jogar de uma maneira bem restringida aqui, tá? A posição é super equilibrada, normal. Mas assim, muitas vezes aqui as pretas, para quem não tá muito acostumado, as pretas ficam um pouco sufocadas, né? Vou até virar o tabuleiro um instante para vocês aqui. A gente tá vendo sempre do lado das brancas, tá? As partidas para não ter uma análise tendenciosa, né? Vamos sempre ficar de brancas. Mas só para mostrar aqui, isso aqui é um pouco restringido para as pretas, porque o D5, de modo geral, isola o peão. Então eu vou trocar aqui, cavalo D5, C, D5. Claro que abriu o bispo do C8, as pretas têm uma posição aceitável, claro, mas as brancas têm uma vantagem estratégica já, que é o peão de D5. Eu vou jogar C3, tirar a dama, trazer as torres. As brancas têm uma vantagenzinha pequena, mas consistente, que é em cima do peão de D5. Então D5 geralmente não é jogado aqui. Outra opção seria E5. Isso eu digo assim, lances naturais que você bate o olho e tenta fazer, né? Mas de novo, cavalo F5 aqui seria bastante incômodo. Porque esse bispo F5 é por F5, dobrou o peão. Mas essa dobrada de peão só costuma ser boa para as pretas se eu consigo encaixar um D5. Porque aí meu centro tá andando, né? D5, D4 eventualmente, né? Ou até E4. Só que D5 tá bem controlado. Então não rola, né? E essas casas brancas vão ser uma fraqueza séria. Tem muitas posições, até de Rui Lopes principalmente, que o cavalo em F5 é ruim porque as pretas capturam o cavalo e conseguem jogar D5. Aqui não é uma realidade, né? Tá bem difícil de acontecer esse avanço. Então isso também não seria legal. São lances possíveis, acredito. E5 talvez seja duvidoso aqui, na verdade. Deve ser duvidoso, né? Mas o D5 é aceitável. Então as pretas têm que ficar encolhidinhas aqui. O espaço que jogou A6, né? Vamos virar o tabuleiro de volta. Vou voltar para as brancas. A6, que é um lance típico. Preparando eventualmente uma troca aqui depois B5, que foi o que ele acabou fazendo. Ou bispo D7 também. Né? O A6 prepara o bispo D7, porque se eu jogar direto, esse lance aqui pode ser meio incômodo. Cavalo DB5, né? Lance temático aqui em cima do peão de D6. E aí dama B8, geralmente tá ok, mas teria que calcular aqui esse bispo F4, talvez forçando E5 para enfraquecer a casa, né? Talvez isso aqui fosse chato. Né? Ainda tem cavalo E5, mas enfim.
Não vamos entrar muito em detalhes. Mas vocês é um lance comum de qualquer jeito, tá? É bem típico dessas posições de Scheveningen, né? Najdorf meio Scheveningen com peão em E6. Então jogou A6. E aí o Fischer foi o plano normal com F4. Esse é um plano que eu costumo ensinar para meus alunos assim, né? Independente de jogar variante ou não, algumas regrinhas são importantes. Então na siciliana aberta, quando as brancas rocam pequeno e o peão tem C2, né? Não é uma posição de Maroczy, de porco-espinho, acho que o peão de F2 sempre vai para F4. Tipo, sempre, assim. Porque o peão em F3, né, que muita gente joga nessas posições para defender o peão em G4, ele só faz mais sentido quando você vai rocar grande e vai apoiar G4, né? Aqui você não vai apoiar G4, provavelmente. Então você precisa de alguma maneira participar aqui do centro, né? Exercer algum tipo de pressão aqui, aproveitar essa vantagem de espaço, né? Então avançar um pouquinho, ficar ameaçando E5 ou F5, né? Que é difícil de chegar, mas um dia pode acontecer. Então rock pequeno combina com F4 e rock grande combina com F3. Essas regrinhas são legais saber. Quem tá começando a jogar siciliana, principalmente, de brancas, siciliana aberta de branca, pra quem tá começando a jogar E4, né, de modo geral. Então jogar F4, que combina com a posição. E aqui ele jogou cavalo por D4, né? Outro lance que me ocorre aqui cavalo A5, certamente é possível aqui. É um lance que eu costumo gostar de fazer, né? Pra quem assiste meus vídeos e minhas transmissões sabe que eu gosto muito de par de bispos, mais do que uma pessoa normal. Começando a pegar o bispo, né, em B3. O bispo vai ser trocado. Por outro lado, eu atraso um pouco mesmo o desenvolvimento do meu bispo de C8, né? Ele pode jogar tipo um dama F3, por exemplo. E aí, eu não vou trocar agora, eu acho, porque trocar aqui, abre aqui, né? E, por exemplo, B5 eu já não posso, né? Já não poderia por vários motivos, né? Porque tem cavalo C6, que é chato. Tem E5, que é chato, tá caindo na torre, com a minha dama, né? Mas, além de tudo isso, o cavalo DB5 também ganha material, né? Por causa da cravada em A8. Então, cavalo A5, cavalo pro B3 é uma ideia boa, mas tem que ser feito na hora certa, né? Talvez aqui, dama C7, de repente, né? Uma coisa assim. Preparando B5. E aí, sei lá, se RH1, por exemplo, que é um lance temático, tem que ver se B5 dá certo. Acho que sim. Né? E5, bispo B7, tem E por F6, não sei. E5 é possível aqui, né? Bispo B7, come o cavalo, depois come o bispo e depois retoma aqui o bispo. Né? Fiquem à vontade para dar um pause, tá? Se estiver indo muito rápido nas análises. Mas... porque fica 3 peças por dama, né? Isso eu queria falar. Que também é uma coisa temática nessas sicilianas. Porque ameacei a torre, né? Então eu tenho que capturar o peão. E aí cavalo F3 e 3 peças por dama. Que geralmente é melhor. Mas eu tô com um centro bem forte aqui, né? Então as pretas estão... posição equilibrada, eu acho. O branco não tá ganho, assim, não. Por causa das 3 peças. Mas cavalo A5 é um lance que me chamaria a atenção também. Porque ou é cavalo A5, ou você vai trocar em D4 e jogar B5, ou bispo D7 e B5 também. São outros planos possíveis, né? Mas nessa posição tão cedo, né, de abertura, tem muitas opções, então a gente não vai ficar entrando em muitos detalhes. Então F4, Fischer jogou, ou Spassky jogou cavalo por D4. Né? Eu geralmente achava que quando a dama está em D1, a gente tem que capturar de dama em D4. A dama fica bem aqui, depois tem um torrear D1. E não sei, é uma ideia que eu tinha, né? Pelo menos quando o bispo está em E2, essas variantes, normalmente a dama vai para, assim, eu prefiro capturar de dama em D4. Porque a dama acho que está mais ativa, assim, enfim, a dama fica, o bispo já está em E3 desenvolvido, eu desenvolvo a dama, né? E torrear D1 tá vindo. Eu não tenho um objetivo muito claro torrear D1, falar a verdade que o peão de D6 não vai cair nunca, né? Mas eu posso até jogar com esse B5, posso até pensar em jogar em A4 aqui, uma coisa assim. E a dama em D4 é útil aí, evitando o B4, né? É possível isso. Certamente é possível. Ele comeu de bispo. B5 e A3. E... é interessante o A3, né? Geralmente a gente aprende que o A3 é uma perda de tempo na siciliana porque é um lance um pouco lento. Mas aqui o peão de G4 estava sendo atacado, né? B4... se bem que foi esse peão que eu capturei nesse brasileiro escolar que eu comentei. Eu joguei um B4, comi o peão de G4 e deu errado. Teve muitas partidas já na história que o Fischer já jogou esse sacrifício de peão e deu certo, né? Então aqui, Rei H1, por exemplo, não sei se faz sentido esse sacrifício, tá? É só pra mostrar a ideia. B4, cavalo A4, cavalo E4, tem uma entradinha aqui, né? Não sei se é tão forte. Cavalo...
Tem o F5 também, mas não tô vendo que tá chegando com aquela força toda, né? Porque F5, D5, por exemplo, né? Pra limitar o bispo aqui. Podia ser até... Não, E5 é estranho, né? E aí, cavalo B6, torre B8. Preto parece ok, né? Se eu não estiver pendurando nada aqui. Dama G4, bispo F... Dama G4, bispo F6, né? É, mais ou menos. Mas talvez troca e dama G4 seja bom, né? Ameaça mate e lá, né? Isso parece desastroso para as pretas, né? Bem desastroso. Se cair esse peão com cheque, cai D5 depois, né? Então tem que tomar um certo cuidado aqui. Tipo uns sacrifícios assim que eu levei, tá? Nessa partida mesmo. Torre B8 direto, talvez? Talvez, né? Ah, mas aí dama G4. Dama G4, cavalo F6 volta. Bom, mas eu come e dama G4, né? Eu tô ganhando de novo, né? Peão toma, dama G4. Tá caindo em E6, tá caindo em E4, tá caindo em G7. Com mate. Não, F5, D5, parece bem lógico, né? Cavalo B6, torre B8, cavalo C8, talvez dama C8. Mas sinto que alguma compensação vai ter aqui, né? Porque agora se trocar dama G4, bispo F6. Parece em ordem aqui, né? É, bispo F6, volta o cavalo e tá ok. Bispo de B3, que parece que sobrou, tá batendo na pedra aqui, né? Batendo no granito. Já falei pra vocês, né? Quando eu era criança, eu confundia granito com granizo, né? São coisas bem diferentes. Tá batendo no granito aqui, em D5. E parece que não tá caindo nada, né? E se jogar torre F8 primeiro, imagino que bispo F8 e dama G4, aí... não sei. Tá uma iniciativa interessante para as brancas, né? Mas acho que não vai ser nada grave, não. Tem que só ver, porque eu queria trocar esses bispos, né? Agora não consigo, tá tendo mate ali em G7. Dama D7, talvez. Torre B7, torre F7, talvez. Trazer a torre pra coluna aberta, né? Esse pode ser um lance bom. Torre B7, torre F7. Tem ideias assim, tá? Não sei se aqui faz sentido. Mas o regão é útil pra sair desses cheques na diagonal. Mas o Fischer jogou A3. Bispo B7. Então, se a questão é assim, uma das ideias importantes aqui da Sozin, a gente não está fazendo aqui um curso de abertura, mas é sempre importante mencionar, né, as ideias. Vamos dizer que as pretas separaram já que eu faço muito... Eu passo o lance às vezes das pretas de um dos lados só para ilustrar a ideia. Isso é importante, tá? Você tentar entender a ameaça do seu adversário, né? Então, RH8, por exemplo, que é um lance claramente errado. As brancas têm a ideia de jogar E5 em algum momento. Tentar tirar esse cavalo de F6, né? Mas cria uma fraqueza para eles mesmos. Né? Claro que aqui tem um dama F3, sei lá, né? O rei H8 tá errado aqui, né? Eu jamais daria esse tempo. Mas essa é uma ideia. Tentar tirar o cavalo dele, tentar atacar no lado do rei, né? Tem tipo dama H5, torre F3, torre H3 tentando atacar. Às vezes dá certo, às vezes não. Outra ideia que o Fischer fazia muito era jogar o F5, né? Que eu comentei lá no começo do vídeo. A ideia é tentar enfraquecer essa casa de D5. Por isso que o bispo... Aí justificaria mais o bispo em B3, né? Opa. O bispo em B3. Então se eu jogar E5, né? Vamos pensar em ideia só. Nessa posição exata eu não sei. Bispo E3 geralmente é o lance correto. E vamos de novo imaginar que as pretas estão muito bem humoradas e vão passar o lance para as brancas. Bispo G5. Teria que calcular cavalo E4, né? Cavalo E4, bispo por E7, cavalo C3, bispo D8, cavalo D1... E bispo P7, depois F6, acho que ganha. Bom, enfim, não interessa. Mas estamos falando de ideias posicionais aqui, tá? Não importa se cavalo por E4 dá certo ou não. Não é nem esse o ponto, né? A ideia é que esse é um plano posicional das brancas. Jogar F5, forçar o E5, levar o bispo para G5. Vamos dizer que bispo B7 agora. Bispo F6, bispo F6 e bispo D5. Pronto, esse é o ideal, o plano posicional dos sonhos das brancas, né? Ficar com esse cavalo em D5 contra esse bispo de F6. Que claramente está mal colocado. E aqui eu posso jogar tanto na ala da dama, dama D3, C3, A4, começar a bater na estrutura ali da ala da dama, porque eu tenho dois peões aqui que eles podem ficar fracos, né? Se eu trocar um deles, o peão de A vai ficar fraco. Por exemplo, se chegar esse plano com... Vamos de novo imaginar que as pretas estão muito bondosas aqui, estão entregando vários tempos para as brancas. A4 aqui é um plano posicional interessante para fazer, porque enfraquece o peão de A6. E o cavalo em D5 joga nas duas alas, né? Um tema bem importante. Outro plano, um pouco mais ambicioso, é sair avançando aqui, né? Que parece bem mais difícil de acontecer no momento. Porque o bispo em F6 segura o avanço em H4. Então, dama D3, sei lá, torre F3. Parece difícil viabilizar G4, H4, né?
Mas é um dos planos, já que tem o F5 fechando a posição aqui do centro. E isso, né, outra opção, eventualmente, né, aqui bispo D5 tem cara de ser bem melhor, mas cavalo D5 também tem cara de ser bom. Porque você vai jogar um bispo de cores opostas, que o seu bispo é muito mais forte que o bispo dele, né? Que o seu bispo está no centrão, jogando as duas alas também. De novo, você pode jogar C3, dama D3 e A4, bater na ala da dama. Ou você pode tentar avançar na ala do rei, que realmente vai dar trabalho. Mas em compensação, a justificativa toda é que o bispo em F6 está muito passivo, né? Não consegue encontrar uma casa boa para ficar em F6. Ele teria que fazer a manobra toda e vir para B6. Mas ainda assim, as brancas estão melhores, né? Com certeza. As brancas têm mais flexibilidade de avanço de peões. Outra ideia seria jogar dama H5, torre F3, torre H3, tentar atacar na força bruta, né? Esse é o plano posicional das brancas muitas vezes, né? Claro que as pretas vão lutar para evitar isso de muitas maneiras, né? Mas tem várias partidas clássicas que as brancas conseguem concluir esse plano. Mas aqui o Spassky jogou bispo B7. E aqui F5 já não dá certo, né? Porque eu jogo E5, e depois o peão tá caindo em E4. Cavalo e bispo atacando, né? E ele não quis jogar E5 agora, jogou dama D3 primeiro, né? Porque é um lance normal. Tentando sustentar a posição, de repente torre A1, e depois ele pensa o que ele vai fazer, né? Acho que F5 mesmo era uma ideia dele. Bem possível que F5, ele gostava muito desse plano com F5. E interessante a posição aqui. Interessante. Essas variantes que não sejam as de ataque principal, assim, com roque grande, elas perderam um pouco da reputação contra as sicilianas de modo geral, mas elas são bem venenosas, né? Hoje em dia elas até estão voltando um pouco. As brancas estão jogando muitas linhas do fianchetto, com roque pequeno na Najdorf mesmo, até H3. Linhas mais posicionais que acho que nos últimos 10, 15 anos não eram levadas muito a sério, eu acho. O ataque inglês, o bispo G5, essas linhas de ataque mais com roque grande, sempre foram mais preferíveis para as brancas, né? Mas hoje em dia, com tantos avanços de computador, a gente está percebendo que as linhas que tentam dar mate de uma vez, assim, direto da força bruta, não tem dado certo, né? Porque o computador neutraliza e qualquer pessoa hoje em dia pode preparar bem com o computador, né? Enfim, jogou dama D3. E aqui as pretas fizeram tudo certo até agora, né? Jogaram a seria da maneira mais certinha, clássica possível. Mas tá vindo o tal do F5 aqui. O famoso F5 do Fischer tá vindo. E não sei, não tenho uma ideia muito clara como combater isso, né? O Spassky jogou uma ideia interessante. Aqui. Ele tentou acelerar o contra-jogo dele. Na verdade, o único lance que eu faria uma pequena objeção seria a troca em D4. Geralmente eu prefiro, como eu falei já, ou cavalo A5, não sei se aqui dá certo, ou bispo D7 mesmo, eu acharia mais flexível. E eu jogo B5 direto daí. Enfim, é uma outra postura, né? E se jogar F5 agora, eu tentaria trocar. E agora, como o peão já foi definido aqui, eu vou tentar manter essa posição. Não vou avançar o peão de E. Porque aí eu enfraqueceria essa casa, né? Então, tipo, um torre C8, B5 aqui parece ok para as pretas. Enquanto eu não definir isso aqui, né? E F por E6 não vai trazer nada de muito especial para as brancas. Peão de E4 tá fraco também, né? Então, não sei. Mas esse é um gosto meu, tá? Batendo o olho assim. Eu nunca estudei essa posição exata, não sei dizer. Mas essa posição aqui depois de dama D3... certamente um lance como torre C8 é possível, mas aí... F5, né, eu acho. Dama D7 pode ser. É um pouco original dama D7, né? Não costumo ver esse tipo de ideia aqui. Mas, de repente, é jogável. Dama D7 eu tenho que cuidar, na verdade. Dama D7 eu acho que eu tô perdido aqui já, né? Tem umas passagens de dama aqui. Então aqui acabou ficando meio vulnerável, né? Vou ter que jogar D5. Mas aí bispo por F6, ED5, enfim. Talvez até não perca nada, mas tem cara que tá errado isso aqui. Porque se eu tiver que comer o peão aqui também tá errado, né? As brancas estão com todas as peças alinhadas. Opa, em cima do rei não, né? As brancas estão com todas as peças alinhadas aqui, torre A F1, né? Isso aqui vai dar errado pras pretas, parece. Dá medo isso aqui, né? Porque eu joguei muito Cheveninguém de pretas e o negócio é você não ter medo. Porque às vezes vem muito mais peça do que isso que eu mostrei agora e não acontece nada pras pretas. Às vezes vem G4, às vezes vem a torre F3, torre H3, e dama, e cavalo, e bispo apontando pra cima do seu rei. Essas posições mais restringidas aqui tem que ter um pouco de sangue frio, né? Eu joguei acho que, sei lá, dezenas de vezes na vida essas posições em partidas pensadas e todas as vezes eu acho que eu vou levar mate. Todas mesmo, né? Acho que raramente levei mate, já perdi. Mas não por causa de levar ataque, pra ser sincero, mas toda hora dá o mesmo medo, parece.
Então F5, talvez E5, né? Mas aí bispo P3 eu tenho que controlar essa ameaça de alguma maneira. Talvez esse aqui agora, né? O velho e bom torre por C3. Esse é um sacrifício temático também na siciliana. Se B por C3, sinto que tá compensado isso aqui, tipo bispo por E4, rei branco tá exposto, né? Par de bispo. Par de bispo os dois tem, na verdade, né? Mas eu tenho um centro mais forte, né? Par de bispo eu retiro o que eu falei. Mas, bom, tem um par de bispo, né? As brancas também. Dama 8 talvez é um lance possível. Não sei. D5 até é possível também. Deixa o bispo numa casa meio estranha, mas tá bom, né? Bispo de B3 tá, sinto que ele tá mal colocado. Depois dama C7, torre C8, posso bater nesse peão, né? E se eu ganhar mais um peão aqui, eu posso jogar o final numa boa, né? Com 2 peões pela qualidade já. É bem temático, né? Então ele deve comer de dama em C3. E aí cavalo E4, suponho. Dama D3 e D5, talvez. Né? Quando eu não quebro a estrutura em C3, esse sacrifício perde um pouco da força, né? Não sei se ele é tão bom assim, pra ser sincero. Mas jogável é, com certeza, né? Porque o branco realmente continua com o rei um pouco exposto. E as pretas têm um centro bom, né? Esse aqui não tá tão estável como eu queria, na verdade, né? Pode jogar C3 e depois torre A D1. Aí eu tenho que jogar dama D7, torre D8, né? De repente. Parece jogável, não sei se é bom. Tem um cavalo C5, aí sim pega o par de bispo de verdade, né? Pode ser. Talvez torre C3 é uma ideia possível nessa posição, então E5 primeiro, né? Eu posso até esperar bispo G5 e aí sim torre pro C3, né? Então fazer um lance preparatório aqui de repente, eu não sei qual, né? Até H6, na verdade, não sei se é tão grave. Porque esse cavalo D5 agora, eu troco tudo, tem um peão de C2 caindo, né? Você vai ter que comer com um peão de D5 aqui, se eu quiser jogar cavalo D5 agora, né? Não sei. Era possível, mas ele jogou um lance bem radical aqui, o Spassky, jogou A5. Que acontece esse tipo de ideia também. Então eu falo muito em lances temáticos, né? Lances que acontecem em tal variante, em outra posição. Isso é um dos passos para você encontrar o lance certo. Não adianta você só ter as ideias na cabeça e não calcular nada, né? Como eu já falei inúmeras vezes, a gente está tentando focar nas ideias aqui, né? Se fosse para calcular, eu precisaria de 1 hora para calcular cada posição dessas, né? E não uma hora para o vídeo inteiro. Mas enfim, ele jogou A5. A ideia do A5 é bem clara, né? Eu quero jogar B4. Desalojar o cavalo do C3 e o peão de E4 tá caindo. Por outro lado, eu tô entregando esse peão, né? De B5. Mas se comer de cavalo, tá caindo o peão de E4, né? Imagino que bispo E4 tá bom. E se comer de dama, tá caindo o peão de E4 também, né? Mas, cavalo E4 cai o bispo. E de bispo E4 até poderia ser, mas parece estranho, né? Só que agora tem bispo A6, que é o detalhe. Que agora tá caindo a qualidade aqui em F1. E isso parece bom para as pretas. Vai ganhar qualidade por um peão, tá bom, né? Não acho que tá ganho o preto aqui, porque as brancas têm uma pressão boa com as peças menores ali, dama C6 talvez. Mas o preto tem que estar por cima, né? Uma posição bem aberta assim. Então a captura do peão agora não é possível de imediato. É bem interessante a ideia do Spassky. Porque muitas dessas posições, se o branco não conseguir o plano bonitinho assim, né? Tipo F5, ou tentar montar aquele esquema estratégico todo, as pretas chegarem quebrando na voadora aqui na da dama pode ser bem perigoso para as brancas, né? Porque as brancas estão com os peões avançados, né? O rei tá mais aberto, então se começar a dar errado o negócio, muitas vezes as brancas perdem aqui mesmo o controle. Então contra A5 sobrou um lance assim que eu acho que chama a atenção, porque B4 é muito forte se chegar, né? Vou ter que desalojar esse cavalo, né? Talvez torre A1 era um candidato, mas aí B4 parece muito bom. Porque se eu sair para uma casa qualquer, bispo A6 é chato, né? Eu teria bispo C4 cobrindo, né? Mas aí simplifica muito. Vamos dizer que troca. E cavalo A4, por exemplo, perde, né? Porque bispo A6, se bispo C4, eu troco os bispos, tá caindo o cavalo em A4. Com a torre ali de A8. Então, cavalo B5 parece que é o lance, né? E aqui, mesmo o próprio bispo A6 aqui, pode ser um lance simpático. Com ideia de torre B8, né? E se bispo C4 já posso, como diria o James, meu professor do passado, posso começar a namorar um D5 aqui, né? Ele falava isso, eu achava interessante essa expressão.
Podia flertar com esse lance, né? D5. Peão toma, cavalo toma parece ok já, mas peão toma e torre B8 parece... É que eu tô com medo que abra bispo de E7, né? Enfim, mas tô ganhando cavalo, parece, né? E bispo A4, dama A5, mais ou menos, né? Enfim, teria que analisar isso aqui, não sei. Dama D7 seria engraçado, né? Porque os dois estão numa cravada aqui de dama. E aí teria que calcular também. Mas acho que o preto tá ganhando, né? Parece. Tem o bispo de E7 caindo no final, mas enfim. É independente disso, tá? Isso teria que calcular, mas as brancas não querem deixar isso. Então o Fischer jogou E5. Pro peão de E4 não ficar mais caindo, né? Peão toma, peão toma. Se bispo E5, as pretas estão muito bem, né? Porque eu troco as damas, trago a torre pra D8 e jogo um B4 antes. E eu tô com a minha maioria andando, o peão de D3 tá isolado, né? Então tem que comer de bispo, né? E mesmo se não isolasse o peão, esse tipo de posição aqui, vamos dizer, mesmo se não tivesse troca em D3 por algum motivo qualquer, vamos dizer que essa posição aqui geralmente costuma ser muito boa para as pretas. Porque o rei branco está exposto a troco de nada, não tem ataque mais. Essa minoria é bom para as pretas, porque eu posso ficar atacando esses peões. E esse peão em E6 central é importante, porque ele limita um pouco as peças brancas, né? E as peças pretas costumam ter mais desenvoltura no centro, vamos dizer, né? Tem um cavalo E4 entrando, bispo C5, né? Tem um apoio aqui em D5 também. Então esse tipo de troca de damas, essa posição não costuma favorecer o branco, não. Mas aqui naturalmente F por E5 é o lance, né? E aí cavalo D7. Se dama B5, bispo A6 continua. Ganha qualidade, né? E parece que tirou o cavalo de F6 a defesa, né? Mas é difícil atacar aqui. Né? Então, eu tô vindo com B4 de novo. B4, bispo C5, pra uma ideia boa, trocar os bispos. Até cavalo C5 pra pegar o par de bispos também. Um dia o peão de E5 pode ser uma fraqueza. Então o Fischer ganhou o peão ali. Cavalo por B5. Cavalo C5. Então esse sacrifício foi o sacrifício de peão do Spassky, né? Porque tinha o E5, peão toma, peão toma. Cavalo D7 e agora cavalo C5. Não é tão fácil tirar a dama, né? De uma maneira saudável, porque se eu tirar a dama pra cá, por exemplo, eu imagino que eu como aqui em B3. CB e bispo A6. Parece que tá ganhando as pretas, né? Porque o cavalo não pode sair, tá caindo a torre. E se eu jogar tipo A4, eu como o cavalo e tá caindo o bispo em D4 aqui com cheque ainda, né? Então, sacrifício de peão. Parece que força bispo por C5. Bispo C5, bispo C5, Rh1, dama G5. Então aqui uma coisa que eu falo bastante é que a análise de partidas, ela não é feita assim, vou olhar a partida uma vez e vou demorar um tempão e beleza. Muitas vezes você tem que olhar a partida de novo. Então assim, esse sacrifício de peão eu tô só assistindo. Vou começar a avaliar daqui a pouco o que aconteceu, porque foi uma coisa meio forçada. Pra tentar entender se foi bom esse sacrifício ou não, né? Eu não consigo avaliar agora, porque o espaço tá com uma iniciativa boa, parece, né? Ameaçou mate aqui em G2, ameaçou o peão em E5 também. Par de bispo, né? Mas vou ter que ver mais um pouco pra ver se fez sentido esse sacrifício. Não dá pra calcular tudo de cabeça lá atrás, né? Então é possível que a gente volte a partir desse ponto pra ver o que poderia ser feito diferente, né? Vou tentar traçar algumas conclusões. Então entregou o bispo C5, Rh1, né? Aqui, dama G5 tem uma cara muito boa, né? Dama D3 até é chamativo pra trocar as damas e jogar contra a estrutura fraca, mas aí acho que as brancas podem começar a usar esse peão a mais aos pouquinhos. Tipo, bispo C4 meio que estabiliza o centro, né? Porque defende aqui, defende o cavalo. O peão de E5 tá fraco, mas não é fácil, não é simples atacar ele, né? E as brancas podem aos pouquinhos ir trabalhando essa vantagem material. Apesar do par de bispos, né? Enfim, boa iniciativa das pretas, mas talvez eu teria que dobrar aqui em D8 e ficar esperando, né? Mas aí as brancas podem aos pouquinhos melhorar o cavalo de B5 para alguma casa, não sei. Parecia muito conformista isso. Então o espaço tem toda uma G5. Dama E2 parece o único lance que defende as duas fraquezas, né? Se dama G3, agora imagino que... vou trocar as damas, será? Meu instinto era dizer que ia trocar as damas. Só que aí... E agora a estrutura tá mais quebrada. Mas não sei se é tão... Porque na outra estrutura também ficava ruim aqui, ser por D3, né? E dama D2 parece bobagem total, né? Torre AD1 tá vindo. Então acho que eu tenho que trocar as damas aqui, né? HG3 e agora? Por que o Fischer não jogou isso? Torre D8, talvez mesmo. Tem A4 aqui, né? Posso adicionar um A4.
Bispo C4 e torre a C8, de repente. Mas aí bispo D3. Torre a D8 mesmo tem que ser, né? Mas aí torre D1, e aí? E aí, José? Bispo C6. Talvez uma coisa assim. Mas aí cavalo D6 tá entrando, né? Tá um pouco difícil de mostrar compensação aqui. É que eu quis jogar 4 logo pra tentar criar uma fraqueza aqui em B2, né? Posso jogar bispo C6 direto, talvez? Mas não sei se tá convencendo. Ah, mas só torre B8, né? Isso pode ser. E se cavalo D6... Posso até trocar em D6, né? Mas torre B8 primeiro. Eu tava com medo de cavalo para F7, mas acho que não tem problema. Cavalo F7, torre F7, bispo por E6, bispo P8. Porque isso aqui é chato, né? Se eu jogar B4, CB, CB... Aliás, desculpa, né? Aqui eu tenho esse lance agora que eu acabei de reparar. Bispo D4 também. É outro candidato. Isso aqui talvez esteja bem compensado para as pretas. Porque cavalo F7 acho que não dá certo, né? Porque eu como, bispo E6 eu jogo... Acho que é o dobro mesmo, né? Dá um certo medo. Tem muitos peões aqui. Mas acho que eu vou conseguir ganhar um deles. Bispo F7, torre F7. Bom, bispo F7 não tem pressa nenhuma pra fazer, né? Torre A D1 talvez seja chato, né? Porque esse bispo E5, torre F7, lá e mate em 2, né? Então a posição é mais ou menos delicada. Interessante aqui. Por que não dama G3, né? Vamos avançar um pouquinho, depois a gente volta nesse ponto. Dama E2, né? Vamos ver o que aconteceu aqui, pra gente poder traçar uma opinião. Você vê que a primeira partida tá começando a rolar umas dúvidas mais abstratas aqui. Nas outras foi mais direta análise, né? Então, dama E2, torre a D8, bem natural. Ameaçou ganhar em um lance, né? Torre D2. Torre D1, trocou e H5. Pois é. Passando rápido a partida eu olhei e... não sabia dar uma opinião aqui se está realmente compensado esse material. H4 é chato, porque eu vou ter que forçar a jogar um H3, né? Enfraquece as casas pretas. O bispo de B3 não está participando da festa no momento, né? Torre D7 parece que não leva a nada. Também ele jogou cavalo D6, o Fischer. Parece lógico, né? O cavalo em B5 tá fazendo nada, né? Seria legal ele voltar pro jogo. Então, cavalo D6, bispo A8. Se cavalo E4 pra tentar trocar um dos bispos, dama E5 e as pretas estão bem melhores agora, né? Com esse centrão e o rei branco mais exposto. Esses peões passados aqui vai ser difícil sentir esses peões passados, enquanto tem peças pesadas no tabuleiro, né? Vai ter muito ataque contra o rei branco. Jogou bispo C4, tentando trazer os bispos para D3, provavelmente, né? H4, ameaçou H3, que é mortal, né? O que o espaço deve ter pensado antes ali atrás que eu não consigo ter tempo de trocar os bispos, né? Que neutralizaria a vantagem das pretas, né? A compensação das pretas, com certeza. Mas não dá tempo, o bispo tá bem fora de jogo. Porque esse C3 agora... H4, bispo C2 parece duvidoso. H3, bispo E4, né? Ah, que legal. Nossa, tem um dama por E5 bonito aqui, né? Na verdade tem outros lances também. Posso jogar bispo E4, dama E4, HG, dama G2 e dama E5. O preço tá bem aqui também. Super bem. Um bispo contra cavalo. E o rei branco mais exposto, né? Se bem que em H1 ele tá seguro, mas o preto deve estar bem aqui. Deve estar melhor, imagino. Né? Teria que trazer a torre pro jogo também. Mas enfim. Mas aqui acho que tem... Dama E5 que é muito bonito, né? Porque não pode comer o bispo que tá caindo a dama. Né? E se bispo H7... Você acha que me pegou aí, ganha na dama, rei por H7, dama E5 e mate, né? Olha que bonito. Ou de bispo também, não sei. Mas de peão é mais bonito, né? HG2 mate. E dá certo isso, não? Não tem nenhum outro intermediário. Então isso não dá certo, né? E bispo C2 aqui, vamos dizer que H3 primeiro. Se jogar... É que cavalo D6 parece bom, né? Mas tentar jogar bispo C2 agora, ele pode jogar o mesmo bispo P3 que ele jogou na partida. Que ameaça comer o peão, né? E eventualmente até entrar com a dama aqui em algumas posições. Compreensão bem profunda aqui do Mr. Boris Spassky. Então a torre D8 também eu não jogaria no lixo não, porque ameaça trocar, entrar aqui em C1, né? E se trocar as torres aqui, dama D8. Mas bem que a dama perdeu um pouco da atividade, né, em D8. Mas ela vai voltar para G5, eu acho.
E aí, se ela voltar em G5 aqui, tá entrando em C1. Perigoso das brancas terem dificuldades aqui pra neutralizar essa iniciativa, né? Batendo o olho agora, pelo menos. Não dá tempo de melhorar o bispo de B3. Eu jogo cavalo D6, bispo A8. Porque a minha intuição inicial é que realmente o branco tem que estar bem aqui. De alguma maneira neutralizar isso aí, porque parece um pouco lento o plano das pretas, mas não tô conseguindo, batendo o olho assim, imaginar. Depois a gente vai voltar naquele dama G3 ainda. Eu jogo a bispo A8 e aí bispo C4, então trazer o bispo pro jogo. Parece bem lógico também, né? Jogar H4, H3, que tem que ser bom para as pretas, né? Porque criou a fraqueza aqui mais ainda. E criou essa fraqueza em H2, na verdade, né? Mas o peão G2 está mais vulnerável ainda, acho, né? E as casas pretas ficaram fracas, né? E o peão H4 incomoda aqui. Em vários finais isso aqui vai ser bom, essa fixada aqui. E eu jogo a bispo E3, ameaçando o peãozão. Ameaça esse aqui também, que é chato, né? Bispo F4. E jogou dama G4, parece bom. Porque se trocar aqui... Na verdade, isso aqui é uma versão bem piorada daquele final que a gente viu lá atrás, né? Acho que o Fischer estaria feliz com o dama G3 que eu falei antes. O Spassky jogou dama por E5 agora. Por que não trocar em G4? Tem vários lances aqui que eu tô imaginando já, né? Mas H3, por exemplo, faz o quê? Bispo F1 mesmo? Sério? Sério, Boris? Boris e Robert. Boris e Bob. Não tem como defender esse peão, né? Bispo F1 parece única. A não ser que eu esteja vendo coisas. Bispo F1, naturalmente já trocar tudo alivia muito para as pretas, para as brancas. Mas agora bispo F4, por exemplo. Cavalo C4, talvez, mas tá começando a ficar passivo aí o branco, hein? Cavalo C4, torre C8, talvez. Torre 1 parece bem passivo também, né? Até torre D8 aqui parece bom. Ameaçando bispo E5, torre D6, né? Se bem que aí... não, mas com essa pressão aqui parece bem chato. E se rei G1, né? Que parece que alivia bem, porque se HG2, bispo G2, o branco pode estar bem melhor de repente. H2, bispo rei H1. E ainda tá F6, tem que ver, é estranho. Porque bispo E5 aqui, torre E5, lá acho que o branco tá bem, né? Rei H2. E tá caindo em A5. Agora sim, quando ele mais perto a gente chega do final, mais força ganha os peões passados, né? E agora a ala da dama pode ser um problema para as pretas mesmo. Nossa, mas esse dá muita vontade de trocar as damas, né? Aqui em G4. HG4 e H3, bispo F1. Torre B8 talvez, mas aí B3, né? Torre B8. Torre B8 tem cavalo C4 também, inclusive, né? Ainda vou insistir no bispo F4 mais um pouco, só pra gente concluir aqui. Bispo F4, torre 1, que eu realmente custa acreditar que seja um lance bom. Mas parece que tá estabilizando o branco. Mas nossa, olha, aqui hoje precisaria me convencer muito que o branco tá conseguindo ficar tranquilo. Aí cavalo C4 é chato, né? Cavalo C4 e rei G1. É uma das ameaças das brancas. Tá, não tô conseguindo ver uma continuação aqui, mas realmente sinto que as pretas estão bem aqui. Torre D8 é rei G1, né? HG2 facilita muito aqui, né? Porque come lá, bispo E5 eu tinha visto até. Eu tava com medo de... Tanto cavalo... Não, cavalo F7 não, né? Porque aí torre D2, cheque. Depois bispo por B2. Mas esse aqui mesmo eu tava com medo, né? Torre D6, torre lá, torre D2, cheque. Rei, sei lá, rei F3, torre lá e tá 3 contra 3, mas isso aqui acho que vai chegar antes, né? Talvez até torre B5 seja um lance fino aqui. Pra dificultar que a torre preta pegue o peão de A, né? A4, A5 e aí acho que vai ganhar. O branco tá muito rápido aqui. A4, A5, B4 e aí faz aquele mecanismo, né? De ir empurrando os peões. Avançando tudo junto, né? Tá. Curioso aqui, ainda tem minhas dúvidas. Tipo, essa é uma posição que eu analisaria mais tempo. Se eu estivesse analisando com alguém ou sozinho, eu ficaria facilmente mais uma meia hora nessa posição. Que eu não vou fazer aqui, tá? Tô tentando mostrar quase na íntegra uma análise que eu faria, mas não totalmente na íntegra. Quase. Eu ficaria... Porque esse é um lance que eu tô sentindo que é bom, né? Dama G4. Então,
você sente que é bom, você tem que confiar no seu conhecimento, né? Na sua intuição. E aí, não é que você vai confiar e jogar, mas se você confia muito, você tem que acreditar no que você tá sentindo e aí fazer funcionar, né? De alguma maneira, né? Que realmente H3 eu sinto que o branco tem que estar preto tem que estar bem, mas não sei. Ainda não acho que o branco tá melhor ali, mas é o que eu tô conseguindo comprovar nas variantes, pelo menos, né? Mas ok, vai ficar essa dúvida no ar por enquanto. Então, dama G4, ele jogou dama por E5. Dama H4, ganhou o peão, né? Senão as pretas estão ganhas aqui, imagino. Dama H4 e G5 ele jogou aqui. Tá quase sem casa essa dama, né? Coisa bem estranha. E se jogar tipo... ele jogou dama G4, que parece lógico, né? Porque tem umas ameaças aqui, de repente, se dama H6, por exemplo. Tem até um dama G3 entrando aqui, né? Bispo G2 não, né? Mas dama G3 e bispo F1. Isso aqui, por exemplo, é mate, né? Forçado já, não tem nem conversa. Tem RH2 ainda, mas aí beleza, né? E parabéns. Se conseguir escapar até G4, meus parabéns. Dama G3 aqui ganhou o preto, né? Parece. Não tem nenhum cheque, né? Torre também perde. Então G5, que já não é um lance fácil, parece, né? Dama G4 e bispo C5 voltou. Uau, impressionante essa partida, né? Até agora. Cavalo F7 eu pensaria um pouco, mas deve dar errado, né? Acho que é F7 mesmo. Porque torre F7, bispo E6 e tem uns cheques aqui embaixo, né? Ainda. Parece suspeito, né? Porque esse par de bispo vai ser um monstro. Mas acho que come de rei mesmo. Se não tiver outro golpe, nada. Mas. E a torre já foi toda defendida também, né? Então, bobagem. Se torre F1, rei G7, né? Isso, torre D7. Acho que rei G8, né? Ah, não. Opa, vai tá caindo aqui. Rei E8. Sempre com muito cuidado pra fazer os lances, né? E se tá chegando um dama E1 aqui, né? Dama E1 e bispo G1 tá dando mate. Aqui acho que... aqui já era, né? O branco não pode fazer isso. Bispo C5 expulsou o cavalo, que ficou bem vulnerável agora com o peão de G5 indo embora. Cavalo B5 e aí rei G7. Adoro esse tipo de lance, assim. Bota o rei na casa preta, fica bem harmônicozinho, né? Fica bem harmônico aqui, né? Porque... o branco não tem bispo de casas pretas, né? Então o rei fica muito bem em G7. E agora tá vindo torre H8 aqui. Começa a atacar aqui as brancas, tá? As pretas começam a atacar as brancas também, né? Torre H8, torre H4 tá chegando, né? E bispo de C4 segue mal, né? Desde o começo da partida. Assim, ele tá batendo no ponto de G6, né? Ele não conseguiu quebrar isso aí. Jogou cavalo D4 pra trazer o cavalo pro jogo, né? É curioso que tava caindo em B2, né? Acabei de perceber isso. Ah, não, mas tá caindo em G5, né? Esquece, não tá mais aqui quem falou. Tá caindo o bispo depois em C5. Então, rei G7. Por que não bispo E2 aqui? Porque eu quero realmente neutralizar esse bispo, urgente. Tá incomodado com isso, né? Ah, daí torre H8. Esses caras são muito bons, né? Eram muito bons. São, né? O espaço que tá vivo ainda. Ele não é tão bom como hoje, mas ele ainda não é do passado, né? Torre H4. Tá presa a dama aí, né? Uau. Dama G3 perde a dama, não tem casa, né? Tem que entregar a dama aqui, comer o bispinho A8, mas aí tá caindo em B2, o rei branco tá todo estourado, né? Vai ficar perdido. Uau, rei G7 é finíssimo, então. Porque eu acho que isso aqui é uma ameaça posicional das brancas, né? Talvez não é tão grave a ameaça, porque quando chegar bispo F3 eu posso trocar os bispos, né? Aqui, né? Eu vou trocar os bispos e quando capturar de... Opa! E quando capturar de dama, tá caindo em B2, né? Que aí perde o contato do peão de G5. Então, rei G7 aqui. E a dama tá totalmente absoluta em E5, né? Você vê que essa coisa de harmonia em relação aos bispos aqui é uma coisa que eu falo bastante, mas é bem importante mesmo reparar, né? Você vê que as casas pretas ficam muito à vontade, ficam muito boas para suas peças, né? Quando o seu adversário não tem bispo de casas pretas. Porque o bispo é aquela peça que tem um raio de ação de longe, né? Então ele tá sempre ligado nas casas centrais, principalmente, né? Se tivesse um bispo branco de casas pretas aqui, ele ia estar destruindo, né? As pretas jamais iam conseguir fazer isso. E outra coisa é que a estrutura de peões, principalmente a central aqui, ela tá limitando o bispo do C4, né? Então tudo faz sentido aqui. Torre H8 tá bem interessante mesmo. As brancas não estão conseguindo... Porque geralmente essas posições de compensação você tenta quebrar a coordenação do seu adversário. Mas tá difícil aqui, né? Você vai tirar essa dama daqui urgente, né? Mas
Não tem fraquezas nos pontos das casas do lado das pretas, né? Ponto de F7 para atacar uma vez só, mas não é suficiente, né? Torre F1, achando que torre H8 seja bom. E dama F3 não pode. Opa, dama F3 não pode, que tá caindo a dama, né? Bispo de A8 e tá chegando torre H4 aqui. Se as brancas fazem um lance qualquer aqui, tipo A4, torre H4, as brancas podem abandonar com tranquilidade, né? Porque dama D1 é o único lance pra não perder a dama. E além de perder o bispo, mate em 1 tá bom, né? Torre H3 aqui. Aproveitando a cravada do super hiper bispo ali de A8. Certamente o Fischer queria ter jogado dama G3 agora, hein? Aquele que eu comentei, mas vamos ver. Cavalo B5, rei G7. E tá difícil neutralizar isso. Não tô conseguindo imaginar mesmo. É uma compensação muito difícil de entender, posicional. Eu vou te falar que assim, eu vi esse livro, tá? É claro que eu tinha outro nível quando eu vi esse livro, né? Faz um bom tempo, né? Não sei quando foi isso, mas olha, eu não lembro de ter admirado tanto assim as partidas. Isso é uma coisa legal, quando você vai melhorando, você vai entendendo melhor, você vai começando a admirar mais as partidas, né? Isso é uma coisa muito gostosa, muito legal. Então, rei G7, não sei. Jogou cavalo D4, tentou trazer o cavalo pro jogo, né? Bispo D4 seria um crime, né? Porque troca as damas e tudo que eu falei agora vai por água abaixo, né? Então tem que tentar manter de alguma maneira a iniciativa, né? O cavalo ajuda bastante aqui na defesa, né? Ele vai chegar aqui em F3. Então jogou torre H8. Com ideia de torre H4, né? Que como a gente viu, ganha. O cavalo E6 aqui tem que ficar de olho, né? Porque essa estrutura é bem sólida, né? O rei tá firme, mas tem que sempre considerar, né? Tipo um sacrifício assim. Imagino que peão toma. O único lance torre D7, mas tá tão harmônico aqui que rei F6 não tem um cheque aqui. O rei tá em F6 exposto e não tem um cheque pra dar. Até rei F8. Rei F8 também dava, né? Não, mas aí torre D8, troca as torres, tá caindo em G5, né? Tinha uma linha bonitinha que era assim, né? Dá certo? Não, dá certo, tá. Rei F6 ganha fácil, tá? Parece. Ameaça muita coisa aqui. Tá com peça a mais, na verdade, né? Essa que é a grande coisa da posição. Mas rei F8 aqui é uma variante bonitinha, né? Esse torre D8, rei E7. Tá muito harmônico isso aqui, né? Ninguém consegue pegar o rei agora. E se torre H8, porque se dama H8, dama G5 cheque, né? Começa a pegar uns peões pelo menos, né? Também tá tranquilo. Mas aí dama E1, intermediário. Rei H2, bispo G1. Rei H1, bispo F2 e mate. Né? Bispo F1 primeiro, dama F1, dama G1, mate. E se jogar bispo F1 aqui, certamente as pretas ganham de muitas maneiras, né? Aqui, rei H2, bispo G1 de novo dá mate, né? E dama F2 mate, se o rei subir. Dama G2 também é mate, enfim. Qualquer coisa, né? Então cavalo E6 não dá certo, né? Bispo E6, pra tentar entrar com o cavalo. Acho que bispo por D4 porque esse peão toma cavalo E6, pode dar uma baguncinha, né? Esse aqui parece simples. Rei segue bem seguro aqui em G7. Se dama D4 eu troco as damas e com o peão de G6. Se torre D4 peão toma, né? Torre D7 cheque, rei F6 de novo, tá bem seguro. Aqui eu tenho menos potencial de ataque porque eu perdi o bispo aqui de C5, mas aqui duvido que as brancas tenham algum lance lento que podem criar algum tipo de ataque, né? Não faz sentido nenhum, mesmo porque se a dama sair de mau jeito, tem um torre H3 quase mate rolando, né? Então torre H8 acho que foi tudo forçado aqui, tá? Cavalo F3, ameaçou a dama e o peão aqui. Jogou bispo F3, parece que perdeu toda a vantagem do par de bispos, mas bispo D6 ele jogou aqui. Boris Spassky. Pensando mate em H2. Né? Parece muito bom o que ele fez também. Conseguiu neutralizar bem a posição. Mas dama B2 aqui também não parece ruim, né? Daí bispo E6, talvez. Porque esse torre D7, dama... torre D7, dama F6, parece que tá tudo em casa, né? Deve acabar empatando a partida. Isso se eu não tiver um cheque aqui embaixo, né? Posso dar um cheque primeiro, né? Pra forçar o bispo a voltar pra F1 e dama F6. O preto tá até melhor, na verdade, aqui, né? O que ele jogou parece muito bom, mas esse aqui parece bom também. Dama B2. Mas as brancas talvez tenham alguma iniciativa aqui. Torre F1, talvez, né? E esse ponto aqui, né? A dama não consegue voltar. Eu não quero mexer nunca no peão de F. E torre F8 é um pouco triste. Dama G3 agora, né? Não é bispo E7 ainda, mas... As posições da iniciativa contam muito.
Então, não sei, poderia ser que ele viu alguma coisa. Mas bispo D6 tá bom também. Ameaçou entrar aqui. Se rei G1, dama C5, cheque, ganha o bispo, né? Mais ou menos. Porque vai cair o bispo de D6 também. Porque dama H2, rei F1. Parece que o branco tá ok. Tá relativamente seguro até, né? Posso voltar também, cheque, né? Esse rei F1 tentando escapar. Tem que ver se torre H4 serve aqui. Né? Pra ameaçar o bispo e cravar a dama, né? E se G3 torre por H3, talvez tenha que jogar G4 aqui. Que não é o lance ideal, mas parece que defende bem a ameaça do momento. Dama H2 agora, né? Vixe. Aí dama C3, cheque, não sei. Aí começa a rolar um cálculo bruto aqui, né? Dama C3, rei F8. Torre D8, rei E7. Não sei. Prefiro não opinar. Mas parece errado o rei G1 aqui. No mínimo dama B2 de novo. Ah, não, aí tá caindo o bispo, né? Aqui dama C5 eu queria jogar. E se rei H1 empata no mínimo. Se rei F1 cai com cheque, né? E dama F2 aqui, que é o que sobrou. Ah, bispo H2, claro. Eu vi bispo H2 porque eu não tava entendendo porque que era bom, né? Rei F1 e agora eu como com cheque. E mesmo se não fosse com cheque, eu tirei o bispo do ataque, né? Da torre de D1. E se comer o bispo, tá caindo a dama F2. Então, comeu o bispo D6, parece bom, né? Se G3, torre por H3 e torre por G3. Então, o Fischer ainda tinha esse aqui na manga, né? Dama C3. Trocou. E aqui tem toda a cara que vai empatar, né? Porque só um peão a mais, totalmente dobrado, né? Totalmente dobrado não, né? Dobrado é dobrado. Totalmente quebrado, eu quis dizer, né? Comecei a falar uma coisa e mudei no meio da frase. Totalmente quebrada a estrutura aqui. Bispo A3 já parecia bom pra empatar, né? Porque esse peão pode ser bem perigoso, então acho que torre A1 é necessário. Bispo B2, torre A5, bispo C3 e... As brancas têm um peão passado aqui, mas não vai acontecer nada, né? Vai acabar igualando sem muitos problemas. Rei F6 tá vindo, né? Tá até melhor a estrutura das pretas, né? Porque o rei preto tá mais seguro aqui em F6 e E5. O rei branco ainda tem uns problemas de segurança. E mesmo sem peças, ele pode se sentir meio mal colocado aqui. Se eu jogar tipo bispo D4, trouxer outra torre, né? Trouxer minha torre pro jogo. Tem até um G4 aqui também, né? Olhando agora. Até G4 direto pode ser. Já que esse peão C3 não vale muito. Ah, não. G4 cheque, né? Ok. Não, cheque não dá aqui. Ah, tá caindo um peão de G5 agora que eu vi também. Você viu que a gente vai tentando descobrir as coisas lance a lance, né? Não tem jeito. Rei F6, então. Que ameaça tanto o peão aqui como G4. Que no mínimo iguala, né? Mesmo que torre C5 venha aqui pra tentar jogar um bispo por E6 depois. Mas enfim, que vai acabar empatando. Bispo lá. Enfim, que já foi a vantagem de todo mundo. Mas ele jogou bispo E5. Batendo no peão de C3 e mantendo aqui o rei meio, sei lá, de olho nessa casa talvez. Torre D7, rei F6, rei G1. Naturalmente, torre D3 parecia muito passivo aqui. E talvez até ele esteja querendo jogar torre C8 aqui, né? E comer em C3, daqui a pouco as pretas ficam melhores aqui, né? Bispo por C3, começa a atacar o peão de A, né? E se comer de torre em C3, empata na hora, né? Claro. Bispo de cores opostas, peões iguais, não tem nem conversa. Jogou torre D7, ameaçou bispo por E6. Rei F6, né? Não tem porque ter pressa aqui. Rei G1. Que acho que o Fischer tá começando a pensar em igualar, pra não ficar por baixo. Rei G1 e comeu o peão de C3, né? Torre D3 de novo, torre C8 tá vindo, não faz sentido tentar manter esse peão, né? Comeu em C3, bispo P2, voltou para E5. Torre C8. Bispo H5, ameaçou o peão de F7, com efeitos devastadores, né? Mas aí torre C7... Trocou as torres e empataram em poucos lances. Jogou aqui não tem muito jogo mais, né? Porque de cores opostas é praticamente impossível criar alguma coisa aqui com material igual. O único peão passado das pretas é esse, o único das brancas é esse. Os dois são facilmente neutralizados e não tem conversa. A única coisa que poderia acontecer, um desequilíbrio assim, absurdo, se os dois estivessem muito afim de ganhar e de perder, os dois que iam ter que querer ganhar e perder, porque é arriscado para os dois isso aqui. Jogar F2, G3 e H4. Aí passa um peão em H, outro em C e deixa dois passados para as pretas no centro. Em E e F, mas não faz nenhum sentido isso, né? Provavelmente vai dar errado para as brancas, né? Se fizer isso. Mas aí torre C7, bispo C7, A4, rei E7, F5, rei, bispo, C4, rei D6.
Bispo F7, bispo G3, C5 e o empate foi acordado, né? Porque rei toma, bispo E6 e aqui provavelmente o mais simples é qualquer lance, até G4 empata aqui, né? Não, G4... Não, F4 tá bom, né? Não precisa entregar peão. E aqui eu jogo o rei pra B6, jogo o rei pra B6, instalo o espinho H4 e posso ir dormir numa boa, né? Fico passando de rei o resto da vida ali, não tem... Isso que é o problema do bispo de cores opostas, né? As casas que, pra quem nunca estudou esse tipo de final, pra quem tá começando a jogar, é um conceito que quem tem experiência já sabe, mas é importante falar pra quem nunca ouviu, né? Bispo de cores opostas tende muito a empatar, principalmente nos finais, quando não tem outras peças, porque você não consegue atacar mais de uma vez os peões, principalmente, que é o que sobrou, né? Que ficam na casa do bispo do adversário, né? Então o peão de G5, por exemplo, eu não consigo atacar mais, né? Eu consigo atacar uma vez aqui e acabou, porque meu bispo ele não consegue concorrer com esse outro bispo, né? E esse peão aqui não vai ser atacado nunca mais. E aí eu fico passando de rei o resto da vida, né? E aí acabou. Empate. Bem legal a partida de altíssimo nível, nossa. Né? Agora fica algumas dúvidas que eu vou querer voltar. A gente tá com 1h05 de vídeo. Bom, aquele rei G1 eu não vou nem insistir muito, porque... Ah, não, a gente já descobriu, né? Dama C5 aqui, né? No mínimo. Rei H1... Dama E5 empata, no mínimo, né? Se o preto não quiser ganhar, se não quiser tentar buscar vantagem, né? Dama B2, outra dúvida que eu tive, né? Que... Se as peças quiserem jogar pra ganhar, mas o jeito que ele jogou tá ótimo, bispo D6, né? Porque as brancas tiveram que achar alguns lances precisos, mas aqui dar a iniciativa por um lance não parece bom pras pretas, não. Torre D7, torre F8, né? E... Não, torre F1, na verdade, desculpa. Torre D7 não, porque permite um cheque aqui embaixo. Torre F1, torre F8 e as brancas, sei lá, até A4 no último caso. Ah, mas ele tá caindo aqui, né? Mas é que eu não acho que vai dar certo querer ganhar o peão de C ou de A. Parece perigoso pras pretas isso. De alguma maneira, né? Não, bispo D3 tá bom. Se comer esse peão aqui, as brancas já se animaram demais, pode rolar um dama H5, né? E agora quem leva mate são as pretas, né? Inclusive acho que acabaram de levar mate já, porque tá lá rolando mate aqui. Se a torre sair de mau jeito, tá caindo em F7. Esse aqui é mate em poucos também. Então a iniciativa é o que importa muito. Então não adianta você jogar com conceito a partida inteira e aí em um momento você desliga, né? E aí dá uma B2 e começa a querer ganhar peão já, achou que já jogou bem a partida inteira e bum, começa a levar um ataque de mate aqui, né? Na verdade, torre F1 primeiro acho que é mais preciso, tá? Depois dama H5 entrando. Então, bispo de cores opostas, com peças pesadas, tem muito ataque sempre. Então tem que tomar cuidado. Perder a iniciativa aqui pode ser fatal. Então resolvemos a dúvida do dama B2, né? E outra dúvida que restou aqui era o... Ah, tá. Era o dama por G4, né? O que o Spassky jogou é muito bom, mas era muito profundo entender isso, né? O que ele jogou é melhor, de fato. Agora, isso aqui tirou minha dúvida sobre esse detalhe, pelo menos. Isso aqui, claramente, Ainda acho que o preto tá ok aqui. Mas o que ele jogou certamente é melhor. Eu não tenho mais dúvidas disso. E isso aqui, sei lá, vai ver que ele realmente viu que região tava vindo. E o cavalo vem pra C4 e meio que estabiliza. E a torre não consegue ativar tão cedo, né? E esse golpinho com torre D8 não é grande coisa. Porque pra ganhar esse peão eu vou ter que entregar o bispo de F4. E nisso, o final de bispos e torres, recuperar o peão não adianta nada. Posso estar pior, inclusive, por causa dos passados na ala da dama. Né? Ainda pode ser que tenha um bispo G3, uma coisa, mas aqui não faz sentido já. O dama E5 é muito forte. E toda essa ideia do G5 e bispo C5 primeiro, né? Que parece que está muito correto, não sei. Parece que está muito correto isso aqui, batendo o olho pelo menos. Né? O cavalo está sem casa, né? O cavalo B5 parece único. A dama está muito absoluta em E5, né? E aí rei G7. Essa posição é muito bonita mesmo. Olha, ganhei uns 2 pontos de rating vendo essa partida, com certeza. E a última dúvida era o dama G3, né? Que o Fischer não jogou. Claro que ele não sentiu tudo isso também, porque nenhum ser humano do planeta sentiria isso, né? O Spassky foi achando os lances, certamente H5, H4 ele viu que era interessante, e depois, lá na frente, ele viu o G5, rei G7, né? Jamais veria isso tudo desde o começo, não faz nenhum sentido isso, né? Esses jogadores eram geniais, mas isso aí já é uma coisa que vai além da capacidade humana. Então, dama G3 aqui, talvez ele viu, mas não queria conceder esse final, talvez, né? Dama G3, HG... E realmente eu acho que A4 é importante para não deixar o cavalo se sustentar aqui, tipo A4, né? Não sei.
Pro conceito, pelo menos, isso aqui faz sentido. E bispo C4. E aqui que eu não tô conseguindo garantir ainda com toda certeza como é que o preto consegue compensação, né? Bispo A6 é um candidato que eu acabei de pensar agora. Ameaça meio que ganhar o cavalo aqui, mais ou menos, né? Mas aí bispo D3, talvez, né? E o cavalo volta pra C3. Acho que não, acho que bispo C6 tá certo. Bispo C6 mesmo. E aí esse cavalo D6. Tem que ver esse bispo D4, cavalo para F7, né? Essa eu tô bem curioso para olhar no computador o que diz. Porque bispo por D6 aqui eu até comentei que podia ser, né? Depois torre D8 e dobra em cima do peão. Mas aí ele também vem com a torre, né? Não dá certo. Não. É muito perigoso jogar o final de bispos com esses três aqui podendo fazer dama aqui um dia, né? E o peão de A meio fraco em algumas posições também, né? Então aqui faz todo o sentido do mundo jogar a torre B8. E se B4, né, inclusive abrindo um parênteses, porque eu falei AB e bispo D4 direto também pode ser aqui, mas aí torre 1, né? Pode até ser esse aqui, mas eu tô com medo de um cavalo para F7, um B5, acho que as brancas estão com uma iniciativa boa no centro. Porque esse torre 1 aqui, bispo CB2 eu tava pensando, mas parece que tá deixando muito fora de jogo esse bispo. Por mais que ameaça esse peão aqui, né? Tô com mau pressentimento sobre essa posição. Porque B5, talvez bispo D7, talvez depois de B5, né? Não sei. Interessante, mas não dá pra dizer que é claramente melhor, não. Dama G3 não deve ser claramente melhor. Mas assim, não é o que... Eu só realmente ficaria muito tempo se eu tivesse inconformado com o Dama E2, né? Mas o Dama E2 é um lance totalmente lógico, né? E parece que o branco vai consolidar, porque tá tudo bonitinho. Casas brancas, né? O bispo C5 parece que não tem um alvo concreto, né? A torre D8 não tá chegando ainda. Talvez torre D8 era uma opção agora também. Mas não dá jamais pra... Se Dama G3 for melhor, é por pouco. Porque claramente tem compensação as pretas aí na ala da dama, né? Eu só não encontrei a maneira exata, né? Talvez seja isso mesmo. Bispo C6 aqui, eu tava gostando mais, né? Porque agora me aceita torre B8, que é chato. Se eu conseguir pegar esse peão aqui, desaba toda a vantagem das brancas, né? Então acho que cavalo D6 tem que ser. E aí tem que ver esse bispo D4 agora. Recupera o peão. Mas tem o cavalo para F7, né? Que é aquele dilema. Se dá certo ou não dá, né? Enfim. Mas ok, tá bom. Não vamos chegar a conclusões 100% certeza, né? Já foi bem legal, acho, o que deu pra ver dessa partida. Que terminou com C5 aqui, o final de bispo de cores opostas, né? Então, como eu já falei, eu já tinha visto essa partida antes. Né? Na verdade, praticamente não lembrava de nada quando eu analisei. O que mostra que provavelmente eu não vi o livro da maneira mais certa, senão eu teria alguma coisa na cabeça guardada, alguma coisa. Mas muito bem jogada a partida, mesmo. Impressionante dos dois lados. O Spassky acho que foi o destaque da partida, né? Vamos falar a verdade. Primeiro porque ele acabou de perder uma partida, né? A terceira rodada. Jogou a quarta bem. O Fischer jogou a variante dele. Jogou o E5 ali no meio jogo, ganhou o peão, mas depois ele não fez nada de especial, o Fischer, né? Quem foi tirando o coelho da cartola foi o Spassky, né? Sacrificou o peão lá no começo, né? Lá no lance, sei lá, 14. Foi recuperado no lance 35, né? Olha isso, né? Olha a profundidade. Né? Não de calcular tudo, mas de sentir que uma hora vai dar certa a posição, né? Então, o sacrifício de peão é muito interessante. Depois o G5, rei G7, torre H8. Muito bem jogada mesmo, né? Achei... não vou dizer que foi melhor que a terceira, que a terceira foi muito boa também, do Fischer, né? Que ele ganhou a Benoni. Mas as últimas duas foram muito boas, né? A primeira foi bem morna, o Spassky ganhou. Daquele jeito que a gente sabe. Mas a terceira e a quarta foram... Nossa, as duas partidas as pretas impressionaram mesmo. Mostrando que jogar de pretas... não é fácil, né? Mas eles estão fazendo isso claramente muito bem, né? Estão botando pressão nas brancas, né? O que é curioso. Mas é isso aí. Então, 2,5, 1,5. 2,5 para o Spassky, 1,5 para o Fischer. Vamos para a quinta rodada. Lembrando que o match é melhor de 24 partidas. E se ficar empatado, acho que o título fica com o atual campeão, que era o Spassky, né? Essa era a regra da época, se não me engano. Acho que não tinha desempate. E o primeiro que chegar a 12 pontos e meio é campeão, né? Então seria 24 partidas no máximo, né? Então se alguém chegar a 12 pontos e meio antes, ganha. Tá 2,5, 1,5 pro Spassky, que tá bem morto, tá bem começando agora aí no match, mas esse é o primeiro empate, né? Depois de 4 partidas. Então, muito legal os comentários, muito legais os comentários dos outros vídeos. Espero que vocês estejam gostando. Eu gostei muito dessa partida, talvez
por mais que não tenha sido a melhor, pode até ser que foi, mas foi a que eu mais gostei até agora, essa aqui, quarta rodada. Mostrando que todo mundo fala muito do Fischer, né? Que realmente é o que eu mais admiro, que muita gente tem como ídolo, mas o Spassky era um cara incrível também, completamente incrível. A gente não pode esquecer isso, né? A gente não pode só focar no Fischer, o que ele fez e tal, mas o Spassky é sensacional também. Mostra, né? Confesso que eu não conheço tanto do Spassky, além desse match. E mesmo esse match eu não tinha visto com tanto detalhe, então já ganhei uma admiração a mais, que eu já sabia do Spassky, da força dele, mas mais ainda que eu não lembrava dessa partida tão boa. Certo, galera? Então nos vemos na quinta partida do match, daqui a alguns dias provavelmente. E valeu! Hoje, terça-feira, tem a transmissão 7h30 da noite, como sempre, torneio semanal. Não esqueçam, 7h45 começa o torneio, 7h30 começa a transmissão, no endereço do Twitch, Chess TV Brasil, todo mundo acho que sabe. Senão eu vou colocar aí embaixo também, junto com a descrição da partida e outras informações do match. Valeu, galera! Até a próxima! Fui!